Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast do Missão e hoje estamos recebendo a psicóloga Adelaide, que veio bater um papo com a gente. Tudo bem, Adelaide? Tudo jóia, obrigada pelo convite, adorei. Sempre muito bom estar aqui com vocês. De nada, se quiser voltar outras vezes, a gente sempre aceita. Só me convidar. Bom, gente, hoje a gente vai bater um papo sobre avaliação. A gente na escola, Adelaide, a gente vê muito essa demanda. Sim. Porque a gente, como escola, né, de forma geral, a gente consegue perceber muitas coisas nas crianças e adolescentes. E a gente acredita que é o nosso papel sinalizar para os responsáveis. Sim. E na maioria das vezes, os responsáveis, eles sempre ficam, vou levar meu filho para fazer uma avaliação neuropsicológica. Sim. E nos últimos anos, com um número alto de laudos, né, que está cada vez maior, esse é um ponto que é muito importante, né, para os pais entenderem o que é isso, para que serve, quais resultados que você pode ter, porque às vezes o pai tem uma expectativa que não é o que aquela avaliação vai dar de resposta. Sem dúvida. Então, vamos lá. Na sua visão, o que é uma avaliação neuropsicológica? Então, a avaliação neuropsicológica, na realidade, até como o nome já está dizendo, é mapeamento, é como se a gente fosse estudar os nossos estímulos cerebrais, né? Em que segmento? Educacional, emotivo, cognitivo. Então, na realidade, a gente vai observar se existe alguma alteração nesses comportamentos, ou seja, nesses segmentos. E como é que eles são feitos? Eles são feitos através de testes, avaliações, entrevistas, né? Então, na realidade, é um teste que ele vai medir se existe, de fato, algum comprometimento em algum segmento dessa criança, né? Ou desse adolescente, ou até adulto, tá? Que tem muitos adultos que também fazem a avaliação para observar alguma questão cognitiva, né? Algum comportamento, né? Então, assim, porque meio que ficou na moda recentemente, né? É verdade. Até 10 anos atrás se falava disso, você lembra? Então, até 10 anos atrás, o que acontecia? Era só avaliação. Os testes eram muito poucos no mercado, né? Eu trabalho bastante com testes, como você sabe. Eu dou, inclusive, aulas sobre isso, né, na universidade, sobre avaliação psicológica. E não existia muitos testes no mercado. Então, esse era o grande problema. Como você criaria uma metodologia muito mais ampla se você não tinha muitas ferramentas disponíveis no mercado? Porque não dá para criar, né? Tem que ser algo validado. Muito validado. A gente, inclusive, no nosso CFP, a gente tem o SATEPS, que é como se fosse um órgão dentro do nosso CR, que ele valida esses testes, e eles têm validade, eles têm tempo de validade. Que validades são essas? Eles são revalidados, tipo, de 10 em 10 anos, de 5 em 5, de 8 em 8, cada teste tem uma revalidação. Sim. Então, um psicólogo ele não pode aplicar um teste que não está válido, né? Então, isso é assim, muito importante, né? Então, assim, aí hoje se fala mais porque o mercado abriu muito mais para isso, né? Sim. Mas houve uma mudança um pouco no nosso CR, inclusive, que antigamente qualquer psicólogo podia fazer uma avaliação psicológica e laudar. De um tempo para cá, eu não preciso muito a data, mas de um tempo para cá, o nosso CR mudou porque era muito laudo no mercado. Assim, muitas pessoas sendo validadas com determinadas patologias que nem eram. Sim. E aí eles estipularam que só um neuropsicólogo pudesse fazer essas avaliações e dê um suposto laudo, né, sobre aquelas questões que aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto está vivenciando. Então tem esse parênteses aí que aconteceu. Então o profissional ele tem que fazer psicologia e depois uma especialização. Isso, ou uma pós-graduação, né, em neuropsicologia. Porque senão, atualmente, ele não pode dar o laudo. Ele não poderia laudar, ele precisa ser um neuropsicólogo, né? Entendi, então, porque assim, às vezes os pais chegam lá e perguntam, né, e a gente fica assim, olha, eu não sei te dizer, porque eu já falei algumas vezes, porque eu sei que tem que ser alguém, né, que possa fazer, não é todo psicólogo que faz. Isso. E aí, assim, eu não sei se ainda tem psicólogos que sem ter a formação fácil, provavelmente tem, né? Faz. Porque a questão de um laudo, você até pode chegar num psicólogo que não tem a pós em neuro, ou seja, não é um neuropsicólogo, e ele vai fazer uma avaliação para você. Sim. Vai medir algumas questões de personalidade, algumas disfunções, enfim. Ele vai te apresentar os resultados. Mas ele não pode estipular ou direcionar você para uma avaliação como um código, né, que a gente usa em códigos, né, que é o nosso CID-10 e o nosso DSM-5, que são
2 códigos de patologias. Sim. Então, esse psicólogo ele não poderia direcionar você Sim. a um pensamento de algo que ele poderia, de repente, identificar. Sim. Mas ele pode trazer, sim, as informações daquela avaliação, ele pode fazer um acompanhamento, sem dúvida. A gente tem essa habilidade. Ele só não pode estipular, de fato, aquele segmento. Sim. Essa pessoa tem essa questão, né? Sim. Então, essa é a única diferença. Atualmente, no seu consultório, você atende mais crianças ou mais adultos? Atualmente, eu trabalhei com crianças durante muito tempo. Mas hoje eu trabalho com adolescentes, né? E com adultos. Né? Faixa etária, adolescente. Tem muita procura de adolescentes para essa questão de laudo? Mais adulto, olha que coisa incrível, né? Os adultos hoje, talvez conhecendo um pouquinho mais sobre, eu acho que como você mesmo falou, o mercado está falando mais um pouquinho sobre isso, né? Sim. Então, os adultos estão buscando mais, assim, se identificar em algumas questões que às vezes têm certas dificuldades, né? Ou às vezes se identifica de uma forma diferenciada. Então, mais adultos, assim, porque os pais, engraçado, eles não, dos adolescentes, eles... Não sei se tem uma certa restrição, assim, aí não levam muito para fazer avaliação. Acho que é mais quando a criança é menor, né? É menor. Normalmente pequena, né? Criança bem pequena, assim, que tem uma busca maior, né? E assim, a título de curiosidade, quando você atendia crianças, já passou por situações de... Você vê que um pai tá meio que querendo forçar um laudo para a criança, ou uma situação do pai não aceitar o laudo? Com certeza. Com certeza. Né? Por quê? Porque tanto um lado quanto o outro tem um certo benefício, né? Assim, você forçar um laudo é você acreditar que aquela criança tem uma dependência muito grande. Então, muitas vezes tem casos até jurídicos que forçam esse parecer para que uma das partes se beneficie. Sim. Isso é algo assim que eu acho muito cruel. Sim. Né? Como tem a outra parte que nega. Por que nega? Porque é difícil, né? Você olhar um laudo de uma criança, do seu filho, e ver que essa criança tem algum comprometimento, mesmo que seja pequeno, mas que é como os pais entram num luto, né? Como se eles se culpassem daquela questão. E não existe isso, né? E isso é muito importante ser falado, que quando uma criança tem um diagnóstico ou acontece alguma questão assim, não existe um culpado, né? Existe assim, o que hoje eu posso fazer para dar uma melhor qualidade para essa criança? É isso. Sim, o que fazer para ajudar, né? Para ajudar, mas entra no luto, né? Porque quando a gente tem filhos, né, a gente cria aquele castelo perfeito, né? E aí quando tem alguma questão que é diferente, é como se tivesse uma rachadura nesse castelo, né, de vidro. E é difícil, né? E é difícil, né? Mas talvez mudar um pouco esse olhar, né? Acho que a gente falar mais sobre isso, talvez fazer com que essas pessoas assim, não, tudo bem, ok, mas o que eu posso fazer para ele ser melhor? Sim. Eu já falei assim para alguns pais na escola no sentido de, é bom você levar. E eu sempre falo, não é porque o laudo vai definir, não é isso. Sem dúvida. É porque o laudo, ele te traz a base para você pensar em o que você pode fazer para ajudar. Com certeza. Porque às vezes você fica assim, a criança, né, pode ter um TDAH, a criança pode ter não sei o que lá. Tá, mas ela pode ter, pode não ter. Pode ser uma questão de uso excessivo de telas, né, que a gente tem visto muito isso, né, dentro da educação, em psicologia, que os adolescentes e as crianças, eles estão diferentes não por terem algo de fato, mas pela questão de tela, pela questão de ficarem presos dentro de casa. E aí a gente fica assim, tá, mas a gente acha que tem, mas a gente não sabe. Então, como é que a gente ajuda? E também não é um laudo que vai definir certo o que é para fazer, porque cada um é de um jeito, então... Sem dúvida, e as pessoas são diferentes, né? Então, às vezes, com muitas informações que a gente tem nas redes, as redes são maravilhosas, mas elas também causam muita ansiedade e diagnósticos individuais, né? Nossa, eu pareço com isso, então eu acho que eu sou TDAH, né? Então, assim, eu acho que eu tenho uma ansiedade. Então, as pessoas já estão se autoavaliando e se rotulando. E muitas vezes não é isso, né? E cada pessoa é uma pessoa, tem uma personalidade diferente. E até mesmo as patologias, elas mudam conforme a tua própria personalidade, né? Elas o meio que você vive, né? Tudo. Sim, e são padrões, né? Porque às vezes você tem um padrão de personalidade ou um padrão que tudo bem, aquela patologia vai caber ali, né? Aquela sintomatologia. Só que
com a tua personalidade sendo diferente, você pode manifestar ou apresentar aquela questão de uma forma diferente. Sim. Não tem receita de bolo. Não tem receita. Por isso que os testes são importantes, por isso que os encontros são importantes, as devolutivas são importantes, né? Sim. Assim, não só para criança ou adolescente, mas também para os próprios pais também, né? Sim. Na sua opinião, todo mundo deveria fazer? Não necessariamente. Principalmente a avaliação neuropsicológica. Não seria necessário. Por quê? Porque, na realidade, assim, você só busca uma avaliação quando existe alguma questão que, de fato, está fora daquele contexto, né? Então, uma criança que está muito dispersa, ou uma criança ou um adolescente que está com muita dificuldade de aprendizado, né? Ou está com algumas dificuldades cognitivas, sim, é bem importante, né? Ou um adulto que queria, de repente, sente que não está tão produtivo quanto deveria, ou que está com uma questão relacional difícil. Ok, um idoso que está com algumas dificuldades cognitivas, também é importante uma avaliação neuro. Se uma pessoa tem um AVC, uma VE, é importante uma avaliação cognitiva, neuropsicológica, porque vai avaliar qual o comprometimento que gerou aquelas questões. O que mudou, né? O que mudou, né? E não necessariamente, assim, todas as pessoas necessitariam fazer terapia, né? Terapia, todo mundo, não né? É autoconhecimento, gente. Tem que fazer. E aí me fala uma coisa, no caso de crianças e adolescentes... a gente sabe que eles mudam muito de um ano para o outro por questão de amadurecimento, questões hormonais, desenvolvimento. Sim. E aí vamos supor, uma criança em alguma determinada idade faz essa avaliação e recebe um laudo. Sim. Como é que funciona? Esse laudo ele é para sempre? A criança tem que estar refazendo? Como é que funciona isso? Na realidade, quando é criança e muitas vezes adolescente, dependendo do diagnóstico, e logo após esse diagnóstico, ele tem uma indicação terapêutica, né? Então, assim, a busca de profissionais ou utilização de medicamentos, se for o caso, terapêutico, né? Algumas questões terapêuticas. Então, assim, o ideal é que uma criança, principalmente criança, revalide de 1 a 2 anos. Revalide. Para ver o desenvolvimento e fazer uma comparativa entre como aquela criança foi avaliada inicialmente e 1, 2 anos depois de tratamentos, de acompanhamentos, qual foi o desenvolvimento dela? Ela teve uma perda ou não? Ela teve um desenvolvimento, ela melhorou? Então, é importante, sim, que faça uma rechecagem. Normalmente, no adulto, a gente não faz esse pedido de uma revalidação de 1 a 2 anos, porque muitas vezes ele já tem muita compreensão das questões individuais dele, né? Mas, às vezes, até tem adultos que pedem. E também não tem, né, essas oscilações hormonais. Não. Ele já se desenvolveu. Exatamente. Ele já tem mais consciência daquilo que ele precisa buscar, da forma que ele precisa se cuidar, né? Então não tem necessidade. Só se for o caso, como eu falei, de um AVC, de uma VE, ou de alguma outra patologia, um acidente vascular, que é o AVC, né? Ou algum outro tipo de questão, aí é interessante, sim. A gente faz uma rechecagem até 1 ano depois para ver se existiu algum desenvolvimento, uma melhora naquela parte cognitiva, assim, aí é importante. Sim. Mas nos outros casos não é necessário. Tá. E vamos lá, vamos comentar um pouquinho dos laudos que a gente mais tem visto, né, de forma geral. Sim. O primeiro é o TDAH, o que a gente tem visto muito, foi o que você falou, também tem muitas pessoas que nem fazem avaliação e, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o quê. Como é que funciona isso, assim, quais as características principais? O TDAH, eu digo que é uma das... Tanto o TDAH quanto o TEA, né? O autismo. Eles são bem difíceis de diagnóstico. Por quê? Porque junto com aquilo que a gente acabou de falar, personalidade. Né? Então, existem as sintomatologias, existem as questões, mas elas vão se manifestar naquela pessoa talvez de forma totalmente diferente. Às vezes, um pai tem uma criança que ele é super tranquilo, mas ele pode ser diagnosticado com TDAH. Eu disse, como? Fulano é tão tranquilo, fulano, nossa, numa calma, mas e dentro? Né? Pode ter... A mente não para, né? Porque é a mente que é hiperativa, não é o corpo, não é a boca, né? Porque muitas vezes a pessoa tem essa hiperatividade externa e às vezes não. Né? E às vezes essa criança tem... Até parei de mexer minha perna aqui.
No outro podcast que saiu, aí a minha prima falou comigo: você já percebeu que você fica tremendo a perna o tempo inteiro? Aí agora eu fiz essa pergunta, eu olhei pra minha perna, Maria, para de tremer a perna. É uma autocorreção, Meu né? Deus, deixa eu ficar paradinha aqui, gente, vai. Mas nem sempre se manifesta, né? Nem Às vezes sempre. a pessoa tá ali plena, mas por dentro... Exatamente. E aí tem o déficit de atenção, né? Aí essa criança tem dificuldade no aprendizado, né? E aí esses pais têm uma dificuldade muito grande de entender. Não, eu não vou. Imagina, meu filho não é de jeito nenhum. Sim. Mas aí ele se machuca com facilidade. Esbarra em tudo. Esbarra em tudo. Não consegue se organizar. Não consegue se organizar. Ele fica confuso na hora que ele está aprendendo. Por quê? Porque como a mente está acelerada, ele está olhando uma determinada coisa, mas o foco dele vai mudando. Sim. Né? Então, assim, é sutil. Sim. E muito tem sutil. muito a ver com a personalidade, Tem. né? Porque, por exemplo, a gente vê muito isso na escola. Ah, mas o meu filho, ele senta pra estudar, ele não consegue, ele deve ter alguma coisa. Cara, nem sempre. Às vezes, simplesmente é dele, ele não gosta de estudar. Sim. Sim. Só que é difícil, é o que a gente tá falando, é difícil às vezes pro pai entender. Mas difícil. poxa, eu falo pro meu filho que o caminho é estudar, blá, blá. Mas nem sempre, às vezes é realmente, eu sempre falo, é porque a gente é obrigado, claro, por uma questão social, de que a inteligência que é valorizada é a inteligência acadêmica, Sim, né? sim. A não ser os pequenos casos de conseguir ser um jogador de futebol e tal. Mas fora isso, o que a gente valoriza sempre é a inteligência Com acadêmica. certeza. Então, essa questão de inteligência espacial, né, inteligência de esporte, pintura, não é tão valorizada. E eu sempre falo pros pais, cara, às vezes teu filho vai ter uma vida escolar sempre na sofrência. Porque ele não gosta, não é da personalidade dele. E às vezes pra ele chegar ali no 6, no 5, já é um esforço que ele tá fazendo, coitado, sobrenatural. Sim. E que não tem a ver de ter um laudo, e sim com a personalidade, mas que ele vai chegar numa área artística e vai ser o melhor. Sem dúvida. E também tem um ponto aí bem importante, a forma com a qual essa criança vai entender e vai aprender como é a melhor forma dela. Por quê? Porque muitas vezes existe o aprendizado que é tradicional, né? Que ele é essa forma que a gente entende a nossa educação aqui no Brasil. Ela tem um padrão mais tradicional. Sim. Mas, às vezes, aquela criança tem uma forma de aprendizado diferente. Há um tempo atrás, eu fiz um laudo de uma adolescente e ela tinha muita dificuldade de estudar e veio o pedido, inclusive, da escola, porque ela ficava com fone na aula. E ela era muito repreendida por isso, enfim, uma série de questões. E aí, ao longo de todo o processo que nós fizemos juntas, ela realmente tinha um quadro de TDAH. E sabe como ela aprendia? Com fone, com a música tocando, e ela olhava para frente, ela aprendia. Para ela manter o foco, ela precisava da música. Ela precisava de uma âncora. Ela ancorava e ela aprendia. Sim. Então, na minha avaliação, eu fiz uma observação que foi dada à escola, e a escola permitia que ela assistisse, e ela deslanchou no aprendizado, porque ela precisava de uma âncora para isolar os barulhos externos. Sim. Porque os barulhos externos tiravam o foco dela. Sim. Então, quando ela botava uma música que não era agitada, era uma música mais lenta que ela botava, ela aprendia tudo. Porque ela conseguia se concentrar, né? Ela conseguia se concentrar. Então, ela botava um fone só, então ela escutava o professor, a música, e ela via. Ok. Então, ela teve uma forma diferenciada de aprendizado. Sim. Né? Então, assim... Se não fosse isso, ela ia ser uma péssima aluna sempre. E ela estava sendo. E achar, mas ela não consegue aprender. Sendo que não é isso. É a forma. Ou seja, ela tem o comprometimento, ok. Sim. Mas ele não é exclusivo, ele não exclui você. Ele pode incluir você, só que você precisa entender, por isso que é importante as terapêuticas, é importante você buscar essa ajuda após uma avaliação, para que você possa encontrar quais são as ferramentas. Porque o que a gente vê muito é o seguinte, tá aqui, ó, o meu filho ou a minha filha tem TDAH. Tá bom, e aí? O que você vai fazer? E aí? Né? A gente, como escola, às vezes é assim, eu preciso que o meu filho tenha um acompanhamento. Eu preciso que o meu filho tenha avaliação diferenciada. Sim. Só que, às vezes, o que a criança precisa não é isso. Às vezes, o que a criança precisa é isso, é você enxergar o que vai fazer ela conseguir estudar. Exatamente. Uma boa psicopedagoga, ou às vezes é uma questão até fonológica, que ela tem alguma questão que ela precisa de uma boa fono,
né? Ou uma terapêutica, eu falo muito da comportamental, a TCC, apesar de eu ser Gestalt, né? Minha abordagem terapêutica é Gestalt. Mas eu indico muito a comportamental, que a comportamental ajuda nesse lugar da compreensão dessa criança, ou desse adolescente, ou até desse adulto. Sim. Qual o caminho melhor que eu vou me conhecer? Porque muitas vezes a pessoa nem se conhece. Sim. Ela está tão misturada com o que as pessoas apontam. Ah, você é ruim nisso, você não estuda. E a estima dessa pessoa. Sim, tá vendo? Você fica horas aí, você não consegue. Não aprende, né? Eu te expliquei isso ontem, chegou hoje, você já não sabe. Exatamente. E não está linkado, isso é bem importante falar, ele não está linkado ao intelectual, tá? Eu tenho avaliações de meninas que são TDAH e que têm um nível de aprendizado altíssimo. Altíssimo. Até assustador, assim, de tão alto. Sim. Mas, na realidade, o que falta é uma organização. Sim. Né? Uma organização, ok, eu tenho essa sintomatologia, o que eu posso fazer com isso que eu tenho, que é meu potencial? Sim, um ajuste, né? É um ajuste. Então, assim, até para os pais que estão escutando, né, os próprios adolescentes que estão talvez, né, escutando, que não se diminuam, né? Não diminuam o seu filho. Sim. Tentem compreender qual é o que é de melhor que ele tem. Sim. Né? Qual é o lugar máximo que ele pode dar? Às vezes é artístico, então vamos estudar de uma forma assim que ele possa aprender. Sim. Né? Então é sempre muito importante esse comprometimento dos pais também. Eu né? tava vendo uma série americana, The Resident, que é sobre uma rotina de hospital e tal. Sim. E aí, em alguma temporada aparece uma residente e ela... Eu achei muito interessante aquilo, porque ela tinha dislexia. Então, as anotações que ela fazia eram em forma de desenho. Porque ela anotar pra ela, ela ia anotar as coisas erradas. Então, o que ela fazia? Ela fazia o desenho do corpo humano e aí ela, tipo assim, marcava com canetas diferentes. Só que é uma adulta. Então, assim, eu quero falar, a gente que é um pouco mais velho, que na nossa época não tinha isso, quando a gente era criança, de laudar nem nada, mas a gente era um pouco forçado a isso. Tipo assim, se vira aí. Então, a gente tinha que achar uma estratégia que funcionasse com a gente. Né? Então, quando eu vi isso na série, eu falei assim, cara, é isso. E o que os pais hoje acho que precisam, de forma geral, entender, que é isso, que a criança que tem um laudo, não é que ela não vai ser boa na escola, mas a gente precisa saber qual é esse detalhe, né? Qual é esse ajuste que precisa ser feito. Não fechar na caixinha, que eu falo, né? Na realidade, olhar fora da caixinha. Sim. Porque quando muitas vezes você lauda, você fecha na caixinha. Ah, então ele é assim mesmo. Então ele é assim. Ele tira nota ruim porque ele tem ele isso. É assim, porque se ele é TDAH ou ele tem um TEA, então ele é assim. Sim. Não. Sim. Né? Então, ok. Então ele Vamos trabalhar em cima disso. Vamos trabalhar em cima disso. Sim. O que ele pode ser melhor dentro de todo esse desenvolvimento que está se apresentando. Sim. Isso é que é importante. Eu acho que esse é o ponto mais importante, é uma fala bem sociológica assim, para esses pais. Sim. Porque é ele entender esse filho dentro desse contexto social, desse contexto do que ele pode ser melhor. Né? Sim. Então, assim, um olhar um pouco diferenciado. Né? Eu acho que os pais precisam... eu sei que é difícil, muito. Né? Não é algo fácil. Inclusive, eu tenho um filho mais velho que ele é TDAH, né? Então, numa época que ele é bem mais velho, né? Ele tem 34, Sim. Numa época que ninguém nem sabia o que era TDAH, então dentro da escola... Era só se vira. Ele vivia de castigo, porque ele era super hiperativo, então para ele foi muito traumático, muito difícil, né? Porque as escolas, quando você chegava, não, isso é falta de educação Sim, que não dá dos não pais. Quer nada. Não quer nada, ele não quer estudar, porque ele não conseguia focar. Né? E na época que estavam começando uma Ritalina, ninguém nem sabia os efeitos colaterais. Sim. Então, isso é bem complicado, né? Mas hoje existe um leque de possibilidades. De terapia, de medicação, de tudo. Se fala sobre isso. Sim. Né? Então, tem uma voz para isso. Então, eu acho assim, fantástico quando as pessoas falam assim, ok, eu estou entendendo o que é isso. Sim. Né? E a partir disso, vamos trabalhar. O que a gente vai fazer de melhor? Né? Agora, uma pergunta, assim, sua opinião um pouco polêmica. Um debate aí dentro da psicologia. De fato, estão nascendo mais crianças autistas ou sempre existiram, só não eram diagnosticadas? O que você acha? Uau! Isso polêmico! Eu disse que era polêmico, eu avisei.
E eu nem tinha te falado que eu ia perguntar, porque veio agora aqui. Porque, assim, a gente, novamente, como a gente tem informação o tempo todo, né? E a gente vê muito isso. Então, às vezes, eu vejo um vídeo lá, por exemplo, no Instagram, e você abre os comentários. Sim. E aí tem gente que fica lá, que palhaçada, as pessoas antigamente tinham e se viravam. Aí, né, fica sempre essa briga de antes não existia ou existia, porque sempre existiram. Esse dia eu estava até conversando com a minha mãe. Sim. Pessoas que, assim, eram mais caladas, que não saíam de casa, que não queriam interagir. Então, assim, tinham pessoas com essas características, sempre existiam. Sim. Mas, às vezes, eram tratadas como doidas, né? Falar, fulano é doido, fulano não quer sair de casa, fulano é maluco, né? Ou a pessoa tinha essa questão da rigidez, e aí tinha um surto. Fulano é doido, porque ele não sabia do autismo. Isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, também tem as pessoas dizendo que hoje tem mais crianças nascendo autistas. Aí tem vários argumentos que utilizam, né? Sim. Seja a questão das telas, seja uma questão genética, seja uma questão de alimentação, que tem gente que fala que a própria alimentação pode influenciar. O que você acha? Você acha que sempre existiu ou você realmente acha que hoje em dia a gente tem mais crianças com esse transtorno? Sempre existiu, isso é um fato. E aquelas crianças com as comorbidades mais fortes, né? mais presentes, né? Elas ficavam em casa. Então, elas não tinham acesso à sociedade. Elas eram excluídas de fato, né? Elas ficavam muito fechadas em casa, porque a família não sabia como lidar. Né? E existiam muitos hospitais psiquiátricos que aceitavam essas crianças e esses jovens, porque acreditavam-se que era uma patologia psiquiátrica, né? Então, então, era uma cultura totalmente diferente. Sim, sempre existiu, né? Todos nós mais velhos, né? Eu que já estou numa outra etapa da minha vida, tinha aquelas crianças na nossa sala que eram diferentes. Ou eram muito inteligentes, ou eram muito caladas, né? Sim. Né? Então, a gente identificava, sim, não existia uma forma de falar sobre isso. Hoje a gente fala mais, sem dúvida. Mas também se percebe um aumento, sim. Existe uma pesquisa, depois posso até trazer para você publicar, enfim, colocar, que é uma pesquisa de um gráfico de nascimentos e o número, de fato, de autismo tem aumentado no planeta, não é no Brasil, a nível mundial. Então, agora, saber ao certo de por qual motivo isso tem mudado é muito difícil. Então, existem muitas correntes. Existem as correntes que falam que, de fato, os alimentos, né, muitos transgênicos, enfim, algumas mutações genéticas. Então, assim, que o homem está se desenvolvendo, está fazendo uma mutação genética, né, que existe uma mudança acontecendo. Então, existem várias linhas de pensamento com relação ao próprio autismo, né? Então, assim, mas que hoje se fala mais, e hoje a gente tem uma compreensão maior do que ele pode ser até de bom, né? O que você pode tirar de melhor, né? Nessa capacidade de aprendizado, nesse hiperfoco, nesse lugar menos emotivo, né? Que o autismo tem, né? Então, assim, dizem que ao longo prazo, daqui a muitos anos, obviamente, né? Ele vai ter um grupo muito grande de autistas e que, lógico, que eles vão... a sociedade vai aprender a lidar... Sim, não vai ter escolha, né? Não vai ter escolha. E assim, mas que aumentou de fato, sim. Mas dizer a você que eu poderia apontar que eu falo assim, não, eu acredito mais nesse segmento, é muito difícil, porque existem muitas linhas de pensamento, né? Tem as acadêmicas, tem as mais médicas, tem várias linhas de pensamento, né? Mas... Já aconteceu com você alguma criança ter um diagnóstico de autismo, você de repente já receber com um laudo de autismo, e depois você fazer a avaliação e não acusar autismo? Já aconteceu? Já, e bem... E aí, como é que é isso? Estressante. É estressante porque os próprios pais, eles acabam tendo dificuldade de aceitar. Né? Por quê? Porque ele falou assim, não, eu demorei um tempo para entender que meu filho tinha isso. E agora não tem mais? Como assim? Né? Por quê? Porque existem diagnósticos errôneos, sem dúvida, porque a falta do estímulo na primeira infância pode gerar alguns comprometimentos futuros, né? E ter falsos diagnósticos. Então, por isso que eu falei que são
questões que são difíceis de avaliar. Sim. Né? Porque você demora mais tempo, você tem que ter mais ferramentas. Já tiveram pessoas que foram lá fazer avaliação e tentaram, tipo assim, mentir na avaliação, tentar fingir? Claro. Principalmente quando pessoas chegam para questões jurídicas, né? Que eu trabalho um pouco com perícia. Então, aí as pessoas mentem porque elas querem favorecer aquela tipo questão. Assim, a pergunta, você já quis matar alguém? Não. Sim. Não, claro que não, nunca. Com certeza. Mas aí os testes, eles têm as maneiras de encontrar, né? Tem. Aí quando você percebe que uma pessoa tá enganando, vamos dizer assim, né? Você aplica outros testes diferentes, você compara os testes. É porque eu fico imaginando, tipo isso, uma criança que não quer ter o laudo, por exemplo. Sim. Então vão ter perguntas que ela vai mentir, né? Porque ela não vai dizer ali 100% a verdade. Ela vai tentar disfarçar. Com certeza. Só que no teste ela não vai conseguir fugir. Sim. Porque os próprios testes, eles têm suas pegadinhas, vamos colocar assim? Sim. Né? Que ela acaba deixando você bem natural dentro de quem você é. Ou às vezes vai chegar um pai, não, meu filho ele não fala com outras pessoas. Aí você faz o teste e a criança diz que adora conversar com outras pessoas. Exato. Aí você fica, como assim? Exato. Por isso que quando os pais que forem fazer uma avaliação neuropsicológica, principalmente com a primeira infância, segunda infância, em alguma avaliação, que esse profissional faça avaliação, inclusive, na escola. Sim. Assim, faça avaliação com os pais, avaliação da criança e pegar uma fala da escola. Porque a escola vai te dizer, é como se a escola fosse o divisor de águas, porque a escola vai dizer qual é o comportamento dessa criança de fato no meio social. Sim. Né? Porque dentro de casa a criança se comporta de maneira de uma diferente. Forma diferente. Então, principalmente criança e adolescente, é muito importante ter essa avaliação da escola. Sim. Né? Ou o psicólogo vai até a escola, faz uma entrevista, ou pede um relatório, enfim, que tenha algum embasamento dessa escola sobre as questões comportamentais desse adolescente ou dessa criança. Isso faz muita diferença. Sim. Muita diferença. Para saber como ela é de fato, né? Exatamente. Se não é alguma questão comportamental social, assim, desse comportamento em casa por conta de uma série de questões familiares. Sim. Ou se de fato é dela, né? Sim. Ou se de fato é algo que pertence a ela, né? Bom, muito obrigada por ter vindo. Foi ótimo o nosso papo. Com certeza, obrigada. Pode voltar outras vezes, tá? Vamos marcar mais. Com certeza, adorei. Obrigada. Muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Até o próximo. Tchau.